Não existe beleza na Coreia do Sul. É exatamente isso que eu falei. E essas mulheres e rapazes que você tá vendo agora sabem muito bem disso também. Para ser considerado bonito ou bonita nesse país, você precisa buscar a perfeição em todos os aspectos. E isso vai muito além de ter uma pele clara, talvez, cabelo liso e até mesmo o formato do rosto. É claro que em muitas partes do mundo a beleza é relativa e tá ali nos olhos de quem vê, como a gente costuma falar. E pra ser sincero, esse pensamento acaba sendo considerado até justo, quando a gente tenta entender o porquê que na cabeça de muitos sul-coreanos ali não existe de fato beleza na Coreia. O senso comum predominante ali na Coreia do Sul, que as pessoas mais pensam no geral, é de que você não é capaz de alcançar a aparência ideal sem passar primeiro por diversos procedimentos estéticos para tentar se ajustar ali a esse modelo, e isso aqui não são dados inventados. Existem artigos que se referem à Coreia do Sul como sendo a meca da beleza, que seria uma espécie de centro ou referência mundial sobre o tema. As empresas desse ramo no país cresceram de forma absurdamente gigante nos últimos anos, tendo empresas aí que passam dos 100 bilhões de dólares de valor de mercado, e desde 2013 já existiam matérias falando que as coisas que mais estavam relacionadas à Coreia eram smartphones e cirurgias plásticas. E se você andasse na rua, as coisas que você ia ver ali de propaganda nos outdoors seriam geralmente relacionadas a essas duas coisas. Não era incomum ver ali propagandas falando "todo mundo já fez, agora só falta você". Já nessa época, o país já tinha o maior número de cirurgias plásticas por pessoa do mundo inteiro. Ou seja, desde essa época, a busca ali por uma aparência perfeita, um rosto ideal, já era uma obsessão sul-coreana. Essa questão é tão problemática no país, e eles levam isso tão a sério, que alguns filhos ganham ali de presente de aniversário procedimentos estéticos. E aqui eu tô falando de jovens até mesmo abaixo dos 18 anos. Entre a maioria desses jovens, a ideia de parecer um pouco mais fofa e inocente é uma coisa muito importante. E uma parte-chave muito importante desse tipo de estética ali seria você ter olhos maiores. Isso lembra até uma coisa mais ocidental, na verdade. E isso existe porque eles têm uma ideia de que olhos grandes e maiores, como olhos ocidentais, são mais atraentes, são mais fofos ali, atraem mais as pessoas do país. Então, a partir daí, muitas mulheres começaram a procurar formas estéticas ou até mesmo técnicas ali de maquiagem, porque isso dá a ilusão de que você tem os olhos maiores. Como resultado, a cirurgia de pálpebra dupla, por exemplo, é um dos procedimentos mais populares e procurados não só na Coreia do Sul, mas em toda a Ásia no geral. Esse tema é muito profundo, chama muito a nossa atenção, tem várias camadas aí diferentes. E hoje a gente vai tentar conversar um pouco mais sobre isso, tentar entender por que de fato a Coreia se importa tanto com isso, por que eles procuram, são tão obcecados por beleza ideal e muitas outras coisas. Meu nome é Simon e você está no Aqui Eu Te Mostro, o futuro maior canal do Brasil. Essa youtuber aqui chamada Hannah Lee fala que acabou recorrendo a esse procedimento porque ela não sentia tanta confiança em si mesma, na sua aparência. Ela meio que se achava estranha e até fez um vídeo ali de 17 minutos explicando por que ela decidiu fazer a cirurgia de pálpebra dupla, e basicamente é uma espécie de cirurgia que dá a ilusão de você ter olhos maiores. Todo esse pensamento na cabeça das pessoas na Coreia do Sul, de que não existe uma beleza na Coreia, de que você precisa procurar essa beleza ideal através de cirurgia, de estética, gera bilhões de dólares todos os anos. Isso é um mercado muito lucrativo, na verdade. De acordo com estatísticas fornecidas ali por alguns censos no país, só em 2023 a Coreia faturou mais de 3 bilhões de dólares com cirurgias plásticas. Isso dá mais de 15 bilhões de reais. Isso sem contar com todos os outros procedimentos estéticos disponíveis. Só por esses números aqui, já dá pra você notar que as empresas do país não estão de brincadeira e, de fato, estão lucrando muito dinheiro em cima disso. Apesar de eu ter mencionado ali uma espécie de padrão de beleza que existe na sociedade, hoje em dia isso vai um pouco além. Esse sistema já é meio que exigido em muitas áreas da sociedade e não se limita aos engomadinhos ali do K-pop, sabe? Aquela beleza de idol K-pop. As empresas, os comércios, às vezes até restaurantes e muitos outros setores começaram a demitir funcionários por conta da sua aparência. Na Coreia do Sul, a principal característica de uma mulher perfeita é ter um corpo fino, ali que entra
meio que nos padrões coreanos. Um corpo magro, digamos assim. Porque em um determinado momento da história, o padrão ideal de beleza para mulheres ali no país era ter um corpo mais curvado, mais cheio, digamos assim. Isso é muito bem representado em artes onde as mulheres com essas características aparecem. No entanto, depois dessa era, a magreza e a fragilidade começaram a ser consideradas ali, pelo menos dentro da classe dominante ali da Coreia, componentes cruciais para uma beleza feminina. Então as mulheres meio que enxergavam as mulheres mais magras como mais bonitas, mais perfeitas. Durante o período Tang, dizia-se que o imperador favorecia mais ali mulheres magrinhas, e os haréns dele literalmente passavam fome para tentar chamar a atenção do rei. Na Ásia em geral, isso se tornou muito comum. É tanto que a gente pode ver também algumas representações ali de belezas antigas que eram muito glorificadas, como a imperatriz Zhao Feiyang, que foi uma imperatriz chinesa ali durante a dinastia Han. Ela era conhecida por ter uma cintura muito fina e por ser tão magra que poderia dançar na palma de uma mão. Essa definição do que era e do que é beleza atualmente no continente asiático vem sendo cada vez mais complexa e isso vai se transformando com o tempo, principalmente na Coreia do Sul, onde as cirurgias plásticas e a estética têm avançado de uma forma muito rápida, muito mais rápida do que qualquer outro lugar do mundo. Os meios de comunicação, a internet em si, as empresas em geral, divulgam imagens de modelos que passam a ser a referência de mulheres bonitas. E o padrão sempre é o mesmo. Então as jovens comuns ali da Coreia acabam se esforçando demais para alcançar um corpo ideal, onde a mulher precisa ser muito magra, ter uma pele muito pálida, muito branca, e aqui é um branco bem pálido mesmo. Ter cabelo liso, olhos grandes e até mesmo uma pele muito bem cuidada. Tudo isso acaba se tornando uma exigência da sociedade para que uma mulher seja desejada ali por homens do mesmo país. Esse tipo de coisa é muito prejudicial porque geralmente causam ansiedade, baixa autoestima, depressão e até mesmo insatisfação corporal. As mulheres coreanas não se sentem, em sua grande maioria, muito bem com seu corpo. Existem pesquisas que dizem que mais de 92% dos jovens coreanos têm problemas com seu próprio corpo, principalmente o público feminino. A sociedade ensinou ali meninas e mulheres que o valor delas está predominantemente baseado na aparência. Isso é algo fundamental que ela tem que lembrar o tempo inteiro. Esse tipo de pensamento está intimamente ligado ali a muitas teorias que argumentam que a insatisfação corporal é muito melhor compreendida como uma consequência de pressões sociais. Eu vou tentar explicar isso. É como se o principal culpado por essas mulheres se sentirem mal com seu corpo são, em si, as expectativas da sociedade em que elas vivem. Nesse caso, os principais culpados pelas mulheres coreanas se sentirem mal com seu próprio corpo são os próprios coreanos em geral. No caso dos idols K-pop, existem até equipes que trabalham somente para avaliar o tipo de estética deles ali, a aparência de cada um deles, e definir qual vai ser a próxima plástica, a próxima cirurgia que cada um deles deve fazer. E isso é algo bem bizarro de se pensar, na verdade. Vigilância corporal. A verdade é que muitos jovens da Coreia do Sul, como a gente já falou em alguns vídeos anteriores, pode ser simplesmente mais um na sociedade sem futuro. E isso independe deles serem formados ou não, ou até mesmo de terem estudado nas melhores universidades do país. Alguns deles nunca vão ter um futuro próspero, caso a beleza deles não corresponda às expectativas do mercado, ou até mesmo para conseguir uma carreira ou um relacionamento. E é nesse momento que surge o conceito de vigilância corporal. Para ser bem simples de entender aqui, esse fenômeno acontece quando a gente começa a observar demais o nosso corpo e começa a ter meio que vergonha do próprio corpo quando se olha no espelho e percebe que nós não estamos naquele padrão de beleza que a nossa sociedade exige. E isso é uma coisa que acontece bastante nesse país. Algumas coisas muito bizarras também foram desenvolvidas ali na Coreia para tentar aliviar de alguma forma a ansiedade das pessoas que sofrem com sua aparência. Principalmente as pessoas que não têm condições de pagar ali por procedimentos muito caros ou cirurgias plásticas, e de fato não são coisas muito baratas de se conseguir. Uma dessas soluções foram empresas especializadas em fazer montagens de fotos em documentos. Por mais bizarro que isso possa parecer, e até engraçado em alguns casos, é muito comum que a foto do seu documento ali de identidade seja retocada de tempos em tempos por um estúdio, usando ali de recursos de edição como emagrecimento facial, clareamento de pele, ou até mesmo alguns ajustes ali até mais comuns.
Já que você não tem dinheiro suficiente para fazer procedimentos estéticos, por que não usar Photoshop ou procurar um estúdio desses aí para transformar sua foto? Com certeza quem inventou essa solução, pô, tá bem rico agora, tá ganhando muito dinheiro, tá? Mas a bagaça tá no bolso. É uma coisa muito simples, mas por mais que pareça meio bobo, isso com certeza vende bastante num contexto desse onde as pessoas se sentem envergonhadas de si mesmas. Mas na verdade, essa atualização de integração de filtros é feita para tranquilizar ali a ansiedade de mulheres que se sentem um pouco mal em relação à sua aparência. E isso é uma armadilha muito grande, porque a partir de agora as mulheres já não conseguem mais olhar para si mesmas e se sentirem bonitas, porque elas meio que sentem que tem algo de errado com a aparência delas, porque elas não atingiram aquele padrão ideal de beleza. Ao ser parada ali por um policial nas ruas, de repente até um guarda de trânsito, essas mulheres se sentem menos constrangidas ali quando tem que entregar os seus documentos. É, eu sei que isso parece muito bobo, mas de certa forma isso funciona por lá. Isso realmente vende. E o mais interessante é que muitas dessas mulheres de fato são bonitas, mas na cabeça delas, e devido a todo esse problema aí da sociedade, elas não se sentem nem um pouco assim. Basta um detalhe na sobrancelha para que elas se sintam muito mal consigo mesmas. Muitas mulheres acabam chegando até mesmo no fim do poço, e até contratando vários médicos, como o caso de uma coreana chamada Kim, que pagou para fazer 15 cirurgias faciais em um único dia. Como resultado, os procedimentos não deram muito certo, foram meio mal feitos e ela teve que enfrentar diversos problemas de saúde. Outro caso que também ganhou uma fama internacional nesse contexto foi o de Han Myoku, que ficou fascinada por procedimentos estéticos e quando os médicos recusaram e disseram que não podiam mais fazer procedimentos, por conta da quantidade de vezes que ela já havia feito, ela passou a aplicar em seu próprio rosto silicone e óleo de cozinha. O resultado foi esse bem comprometedor que vocês devem estar vendo aí, eu não sei se eu vou censurar isso, o YouTube vai deixar eu colocar isso aqui. E é muito triste ver esse tipo de coisa, na verdade. É triste ver até onde as pessoas podem ir em busca de uma beleza, de alcançar um patamar de beleza, e na cabeça dela é a perfeição. É, realmente são casos que não tiveram um final feliz, e isso tudo me deixa muito pensativo, na verdade. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que que você acha desse padrão de beleza aí da Coreia do Sul, esse padrão asiático em geral. E o que que você pensa sobre pessoas que vão tão longe assim em busca de ser perfeito, de atingir uma beleza além do normal? Bom, esse vídeo foi bem difícil de gravar, na verdade. E eu agradeço de verdade que você tenha assistido até aqui. A gente tá passando por umas mudanças aqui no canal. Nós finalmente chegamos aí nos 100 mil inscritos. Essa aqui é a placa do canal. Eu tô muito feliz de verdade por essa conquista. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que sempre acompanham os vídeos aqui. Eu vou deixar alguns comentários aqui do último vídeo. Então comenta aí embaixo, quem sabe você participe aqui do próximo vídeo também. Comenta aí também algum tema de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. E que vocês gostariam que eu falasse sobre aqui. E muito obrigado mais uma vez, tá? Isso aqui é uma conquista nossa. Obrigado por assistir. Novamente, meu nome é Simon, esse aqui é o Aqui Eu Te Mostro, e a gente se vê no próximo vídeo.